Oi, pessoal. Nessa aula aqui, né, nessa live, nós vamos falar da sétima e última quinzena do projeto integrador. Então, agora a gente chega ali num momento de encerramento, um momento de fechamento, né? Nas quinzenas anteriores, vocês definiram um problema, ouviram a comunidade, construíram a solução, receberam comentários e feedbacks, ajustaram a proposta e realizaram ali uma implementação da solução. E nessa última etapa, o foco é transformar todo esse percurso numa entrega final. E essa entrega precisa ser organizada, clara e coerente. E isso vai envolver três produtos principais, tá? O relatório final, o link do repositório do GitHub e o vídeo de apresentação. Então, é importante compreender que a última quinzena ela não é uma etapa só burocrática. Ela é um momento de mostrar, né, com qualidade acadêmica, o que o grupo construiu, como construiu e quais resultados obteve e qual contribuição essa solução trouxe para a comunidade, para o cliente de vocês. Então, para a gente se situar nessa última quinzena, a gente retoma um pouquinho o percurso que nós tivemos até agora. Né? Então, nessa quinzena, o grupo repensou a solução com base nas sugestões. Na sexta quinzena, o grupo finalizou a aplicação, né, da solução e iniciou a análise dos resultados. E agora, na sétima quinzena, o trabalho é de encerramento, tá? Então, segundo as orientações do PI, a gente espera de vocês é que até essa etapa o grupo revise e termine o relatório final, consiga revisar e finalizar o repositório do GitHub e também o vídeo. Outra coisa também que é importante é a avaliação colaborativa. Então, vocês precisam revisar tudo isso e entregar para a gente. Então, a pergunta principal agora não é mais qual solução vamos desenvolver, e nem como vamos aplicar essa solução. A pergunta agora é como vamos apresentar, revisar e entregar, né, aliás, o projeto de uma forma mais clara, coerente e completa. Então, os objetivos aqui da nossa quinzena, eles são bastante diretos, né, podemos dizer assim. Então, o grupo ele vai finalizar e entregar o relatório final, compreender a importância ali do vídeo, né, como forma de uma socialização do projeto, criando, né, esse vídeo de apresentação e também compreender as boas práticas do uso do GitHub ali como repositório também. Mas para que a gente consiga fazer isso com qualidade, é necessário que a gente revise tudo que já foi escrito. Então, não basta juntar as partes produzidas em momentos diferentes do nosso trabalho. O relatório ele precisa ter continuidade, coerência e unidade. Não falamos só do relatório, né? Estamos falando de todas as entregas. E é necessário também que a gente verifique se essa solução aparece com clareza no relatório e no vídeo, né? E também no repositório. Porque o avaliador ele vai precisar conseguir entender qual era esse problema, por que ele era relevante e qual a solução que foi elaborada, como ela foi aplicada e quais resultados foram observados ali nessa implementação. Então, antes de começar a revisão final, o grupo ele vai precisar verificar se possui todos os materiais necessários. Então, o relatório parcial precisa estar revisado e atualizado, os feedbacks da comunidade precisam ter sido considerados, os registros da implementação devem estar organizados. Também é importante reunir as evidências, né, como a gente falou na sexta quinzena, imagens, prints, respostas de questionários, depoimentos, registro de observação, tabelas, qualquer material que ajude a demonstrar o processo, né, e o resultado. Para o vídeo, o grupo precisa também separar imagens da solução, registros da aplicação, telas de protótipo, fotos autorizadas, ilustrações, gráficos, slides. E no GitHub também vocês precisam, então, fazer todo o necessário para que a gente veja o que vocês fizeram, tá? A gente vai passar passo a passo por isso, né? Por essas revisões durante essa aula também. E essa organização ela vai evitar um problema que é muito comum, né? Que é chegar à entrega final e perceber que a gente não tem registro, né? Então falta referência, falta informação básica, e isso pode então trazer problemas para a gente ali na apresentação. Então,
Pensando agora, né, no que a gente precisa falar, no que a gente precisa entender. Então, a gente vai falar das entregas do projeto, né? Como eu falei para vocês, são 3 produtos finais e a avaliação colaborativa. Então, o primeiro produto é o relatório final. Então, ele precisa mostrar para a gente o percurso completo do PI. Então, o leitor ele deve, né, conseguir acompanhar a trajetória do grupo, desde a identificação do problema até a implementação da solução. Então, o relatório final ela não é uma versão maior do relatório parcial. Ele precisa incorporar todas as etapas anteriores. Então, tudo que nós fizemos nesse semestre, a versão final da solução, a aplicação, os resultados e as considerações finais. Tudo isso precisa estar aqui. E as orientações, né, de entrega nos nossos documentos indicam que o relatório deve conter um título, um resumo, introdução, desenvolvimento, resultados, considerações finais e referências. E também a gente precisa ali seguir ali os padrões, né, como a gente já comentou, né, as formatações pedidas pela Univesp e precisa ser postado em PDF. Então, essas são aqui, esses são os tópicos que a gente precisa cobrir aqui no relatório final. Então, essa é a estrutura. O título ele vai sintetizar ali o foco do trabalho, né? Então ele precisa ser claro, objetivo e alinhado ao problema com a solução. O resumo ele precisa apresentar ali uma síntese do projeto bem breve, né, com um limite de 250 palavras, conforme as orientações institucionais, né? Então a gente tem tudo isso nos documentos que foram postados nos fóruns. A introdução ela vai trazer ali para a gente o tema, contexto, problema e relevância do projeto. O desenvolvimento vai indicar ali para a gente os objetivos, os problemas que foram respondidos, metodologia, fundamentação teórica e também ali mostrar, né, como que o curso que vocês fazem auxiliaram nesse desenvolvimento do projeto. A sessão de resultados, ela precisa mostrar qual foi a solução, né, desenvolvida por vocês e quais foram os passos dessa construção, desse desenvolvimento. As considerações finais devem recapitular esse percurso todo desse semestre inteiro e destacar os resultados e contribuições do trabalho para o contexto que foi pesquisado por vocês, ou seja, o cliente, a comunidade. E as referências, então, precisam trazer as obras, materiais e fontes, né, efetivamente utilizadas aí por vocês neste trabalho. Agora a gente vai falar um pouquinho de cada parte, então, desse relatório. Tá? Então, o título e o resumo são partes pequenas, mas não deixam de ser importantes. Então, o título é a primeira informação que o leitor vai receber de vocês. Então, ela tem que indicar o foco do trabalho sem ser genérico, tá? Então, um bom título ele vai deixar claro o tipo de solução, o contexto e o problema abordado. O resumo deve ser escrito no final, então a gente vai escrever o nosso relatório inteiro e depois escrever o resumo, mesmo que ele apareça ali no início do relatório, tá? Porque só depois da gente conseguir concluir o texto, o grupo vai conseguir ter clareza sobre o que foi feito nesse percurso. Um bom resumo ele vai responder de forma breve qual o tema do projeto, qual problema foi investigado, qual o objetivo, como a pesquisa foi conduzida, qual solução foi desenvolvida, que resultados foram observados e qual a contribuição do trabalho de vocês para a comunidade. Tá? Então, evitem transformar o resumo numa introdução longa, tá? Introdução é introdução, resumo é resumo. Ele tem que ser sintético, informativo e direto. Então, 250 palavras ali no máximo. Aqui nós temos a introdução. Então, essa introdução ela precisa situar o leitor, tá? Então, na introdução, o grupo vai apresentar o tema do projeto, o contexto, né? O problema ou a necessidade que foi identificada junto ao cliente de vocês, e também precisa explicar por que esse problema é relevante para a comunidade externa. Então, a introdução ela vai deixar claro que o projeto não surgiu de uma ideia isolada do grupo, mas de um processo de escutativa do cliente de vocês, né? De investigação, de análise desse contexto que vocês estudaram.
E também é adequado apresentar ali o objetivo geral, né, do trabalho, objetivos específicos e no final indicar brevemente ali como o relatório está organizado, tá? Então é importante que a introdução seja coerente com o que aparece no texto de vocês, tá? Então, se o problema foi ajustado ao longo ali do semestre, a introdução ela precisa refletir a versão final, tá? E não uma formulação antiga do que ficou lá no relatório parcial. Tá? Então, a gente precisa entender como isso foi feito. Aqui nessa parte, vocês podem inserir o link do GitHub, né? Ou vocês podem ir lá na capa, juntamente com o link do vídeo, colocar o link do GitHub, tá? Precisa estar nesse relatório, tá? Em algum lugar que vocês achem pertinente, mas não podem se esquecer nem do link do vídeo, nem do link do GitHub. E lembrando, né, que sem essas entregas a gente não consegue dar uma nota satisfatória, então não se esqueçam. Outra parte aqui do relatório final é o desenvolvimento. É a parte, então, que o grupo vai detalhar o percurso que o projeto percorreu. Então, aqui a gente vai colocar os objetivos, o problema que foi respondido e a metodologia que foi utilizada. Então, isso inclui explicar como o grupo investigou o contexto, como ouviu a comunidade, quais os instrumentos que foram utilizados e como os dados ou como as percepções foram analisadas. Também deve aparecer aqui dentro do desenvolvimento a fundamentação teórica. Vocês já fizeram essa fundamentação no relatório parcial, mas é preciso que vocês revejam, né? Porque o grupo ele precisa dialogar com os autores, conceitos, disciplinas e materiais que foram estudados por vocês durante o curso e durante a construção do PI. Não é suficiente apresentar opiniões do grupo, a gente precisa falar de autores, de obras publicadas, tá? Então, as orientações do PI, né, nos documentos, vão indicar que o desenvolvimento ele precisa incluir também quais disciplinas, o que vocês cursaram, né, na faculdade, no curso que auxiliou no desenvolvimento do projeto. E esse ponto é importante, né, porque o PI ele busca articular a teoria, né, o que vocês aprendem no curso, com a prática. Então, ele precisa mostrar como o conhecimento do curso contribuiu para que vocês compreendessem o problema e construíssem essa solução de uma maneira organizada, de uma maneira fluida. E aqui nós temos a seção de resultados, tá? Então, a seção de resultados é uma seção central no relatório final. Ela vai apresentar qual foi a solução que vocês construíram e quais foram os passos de desenvolvimento, né, da construção. Então, a gente não pode só mostrar o produto final, o software. A gente precisa explicar como o grupo chegou nesse software, nessa versão. Então, é importante que vocês relatem a implementação da solução. Onde ela foi aplicada, quem participou, como foi feito, quais materiais foram usados, quais evidências foram coletadas. Lembra que a gente falou isso na sexta quinzena? Então, os resultados eles vão incluir dados, comentários dos participantes, registro de observação, imagens autorizadas, gráficos, quadros comparativos, relatos analíticos, telas, principalmente telas do projeto funcionando, tá? Então, o grupo precisa evitar esses dois extremos. O primeiro é fazer uma sessão de resultado superficial, né, com a solução foi aplicada, e o segundo é exagerar nos resultados, né, afirmando que resolveu um problema complexo sem evidências de que realmente resolveu. Então, a boa análise ela vai ser o quê? Equilibrada. E ela vai mostrar as contribuições e reconhecer limitações. Então, isso é extremamente importante aqui. E nós temos, então, as considerações finais também. Então, as considerações, elas vão fechar o relatório de uma maneira consistente. Então, elas não vão repetir o texto inteiro. Elas vão recapitular os principais pontos. E o grupo, ele vai retomar o objetivo, o problema, a solução elaborada e os principais resultados obtidos. E ela deve destacar as contribuições reais do trabalho para o contexto, para a comunidade, tá?
essa contribuição, ela precisa estar totalmente relatada aqui, né? Seja o contexto qual foi. E é importante que vocês incluam as limitações do projeto aqui também. Todo projeto ele vai ter algum tipo de restrição, seja tempo, número de participantes, recurso disponível, abrangência de aplicação, dificuldade de acesso, limitações técnicas, etc. Reconhecer esses limites, ele não vai diminuir o trabalho de vocês, ele vai mostrar uma análise crítica. Então, por fim, o grupo ele vai indicar possibilidades futuras também, como a solução pode ser ampliada, melhorada, reaplicada ou adaptada em um outro contexto, tá? Então, a gente precisa trazer todas essas características para o nosso relatório final. E um dos pontos mais importantes da revisão, né, quando a gente for falar, quando a gente tiver tudo pronto, a gente precisa revisar. E um dos pontos mais importantes da revisão é verificar a coerência interna do nosso relatório. Então, o título precisa combinar com o problema precisa combinar com o objetivo, a metodologia precisa ser adequada a esse objetivo, a solução tem que responder o problema, os resultados precisam estar ligados à implementação da solução e as considerações finais precisam retomar o que foi desenvolvido efetivamente. Então, muitas vezes durante o semestre esse projeto vai mudar, como eu sei que vários projetos mudaram. E é normal, não tem problema. O problema ele pode ser reajustado, a solução pode ser modificada, pode trazer novas demandas dentro desse contexto. Mas na versão final do nosso relatório, o texto precisa estar totalmente alinhado. Não podemos falar de uma introdução falando de um problema e uma sessão de resultados tratando de outro problema, tá? Então, a pergunta que o grupo precisa fazer para si é: o relatório conta uma história lógica do início ao fim? Se responderam sim, legal. Se responderam não, então a gente precisa revisar esse relatório, tudo bem? Então, a gente precisa observar tudo que foi escrito. E a revisão da escrita, né, é muito importante. A revisão, vocês têm que observar a gramática, pontuação, concordância, clareza, coesão e organização, tá? É importante que vocês verifiquem repetições, né? Porque trabalhos feitos por muitas pessoas, como é o caso aqui, né? É comum que a mesma informação apareça várias vezes em sessões diferentes. E a gente, lendo esse relatório completo, consegue ajustar isso sem problemas. Outro ponto é a continuidade entre os capítulos. Então, o relatório ele precisa ser, apesar de ter essas quebras, né, essas seções, ele precisa parecer, então, que ele é um texto único e não uma colagem de partes escritas separadamente. E a orientação, né, que a gente dá para vocês é que pelo menos duas pessoas fiquem responsáveis por revisar o documento do início ao fim, que é uma estratégia legal, que mesmo que todos tenham escrito, a revisão final, né, para a entrega precisa de um olhar que seja mais unificado para entender se aquilo realmente foi feito da melhor maneira. E além da revisão textual, a gente precisa revisar as normas ABNT e o modelo, né, que a Univesp dá para vocês lá nas sessões do projeto. Então, precisamos ter atenção às citações, tá? Então, quando o grupo utiliza ideias de outros autores, mesmo sem copiar, a gente precisa citar a fonte. Quando utilizar uma frase exatamente como aparece no texto original, a gente precisa indicar uma citação direta, seguindo as normas, né, adequadas. As referências também precisam estar padronizadas, tá, e completas. Então, todo autor que é citado no texto tem que ter na referência. Se não é citado no texto, não pode existir nas referências, tá? E toda a referência precisa ter sido realmente usada no relatório. Também é necessário revisar título, subtítulo, numeração de tabela, numeração de figura, numeração de página, imagem, figura, quadro, tabela. E nós precisamos que pelo menos mais dois integrantes fiquem responsáveis por revisar essas normas. Então, isso além de ajudar a gente a ter um olhar unificado, também ajuda a dividir o trabalho, tá?
e também aumenta a chance de identificar possíveis inconsistências aí no nosso trabalho. E falando também aqui uma parte muito importante é reforçar o cuidado com o plágio e com a autoria. Então, as orientações, né, do PI lembram que o plágio ele vai acontecer quando alguém se apropria da produção de outra pessoa como se fosse dela. Então, a gente precisa entender que semelhanças entre atividades de diferentes grupos, né, ou com trabalhos disponíveis na internet, podem gerar implicações nas notas de vocês, tá? Né? Então, dependendo do grau de semelhança, a gente pode diminuir uma nota ou até considerar uma reprovação. Então, é muito importante revisar cuidadosamente as citações das referências. Então, se usar ideia, conceito, imagem, trecho de terceiros, precisa ser referenciado da forma correta. Então, é importante lembrar que o relatório ele precisa refletir o trabalho do grupo. As ferramentas digitais elas podem auxiliar na organização e na revisão, mas não substituem a autoria, né, a análise crítica e responsabilidade acadêmica dos estudantes. E outra situação importante aqui, se vocês utilizaram alguma ferramenta de inteligência artificial generativa, em algum lugar do texto vocês precisam referenciar o que foi feito, como foi feito, onde foi feito, tá? É uma declaração que é necessária atualmente. Outro ponto aqui essencial, né, para a gente é a revisão dos nossos cuidados éticos, né? Então, a gente está falando aqui dos termos, esses termos que precisam ser entregues, né? Como já foi comentado com vocês, como já foi mostrado lá e solicitado nos fóruns. Então, a gente precisa revisar esses cuidados, tá? Então, se o projeto trouxe entrevista, questionário, coletou opinião, tem imagens, participação de terceiro, o grupo ele precisa verificar se esses termos e autorizações foram realmente providenciados. Então, precisamos, né, ter ali o termo de consentimento livre e esclarecido, se teve opinião, imagem de terceiros, tá? Entrevistados, sejam de uma instituição, seja um cliente, e esse termo precisa constar no nosso trabalho, tá? Porém, a gente não vai inserir isso no corpo do relatório final, tá? Pode ter essa indicação lá no regulamento, eu entendo, mas agora, no momento, para que a gente evite problema, a Univesp pediu para que vocês entreguem esses termos para a gente pelo fórum, como já foi indicado para vocês, e que esses termos não fiquem dentro do corpo do relatório, tá bom? Então, outra situação é que se tiver imagem de criança e adolescente, vocês precisam também ter ali um consentimento específico. Então, na dúvida, né, evitem expor nomes, rostos, dados pessoais, informações sensíveis. Né, a solução ela pode ser anonimizada, né? Vocês podem ali ter uma anonimização, trazer imagens de produto, captura de tela, né? Que não exponham indevidamente os participantes ali da comunidade, tá? Então, né, não se esqueçam disso, não se esqueçam de entregar esses termos, né, o mais rápido possível no fórum, de acordo com o que foi passado por vocês já nas quinzenas anteriores. E agora a gente vai falar aqui do segundo produto, que é o vídeo de apresentação, tá? Então, a gente precisa entender que o vídeo, ele não é uma leitura de relatório, tá, gente? Então, a gente precisa aqui mostrar, né, que a solução, né, qual foi a solução, né, desse problema que vocês estudaram e quais conhecimentos foram desenvolvidos na construção dessa solução. Então, o vídeo precisa ser realmente visual, explicativo e organizado. Então, quem assistir vai precisar entender de forma rápida, né, qual é o problema, porque ele importou para a comunidade e o que o grupo criou e como essa solução foi aplicada neste contexto. Tá? Isso é extremamente importante, tá? Então, as orientações de entrega, né, elas vão apresentar ali para a gente os critérios de avaliação do vídeo, tá?
Então, existe um documento, né, que eu já mostrei para vocês, né, já deixei disponível para vocês, e o vídeo deve contemplar a identificação do grupo, tá? O título do projeto e informações relevantes para a identificação do grupo e do projeto. Também tem que apresentar o problema de pesquisa, né, destacando sua relevância para a comunidade e a sua relação com o tema norteador do PI. A solução ela tem que ser apresentada em funcionamento e esse ponto é fundamental, tá? O vídeo deve permitir a visualização da solução, seja por demonstração, imagem, print, simulação, né, explicação com slide ou registro dessa aplicação em funcionamento. O grupo também precisa relatar a implementação da solução na comunidade, incluindo aí os aspectos, né, e os impactos, quando for o caso. E além disso, o vídeo precisa utilizar recursos, né? Então, vocês podem colocar imagens, vídeos externos, né? E devem respeitar ali o vídeo com o tempo de no mínimo 5 minutos e no máximo 10. Né? A gente pode pensar numa estrutura, por exemplo, com o grupo se identificando, depois apresentando o problema, explicando por que ela é relevante para a comunidade, depois apresentar o objetivo, resumindo o processo de desenvolvimento, né? E a parte central é a solução. Então, o grupo precisa mostrar como ela funciona, quais recursos utiliza e como responde ao problema que foi estudado. E vocês vão relatar a implementação, onde foi aplicada, com quem, como e quais registros vocês obtiveram, e por fim apresentar os resultados, as contribuições e o encerramento. Esse tipo de organização, né, não precisa ser exatamente isso, mas vocês organizando, vocês vão evitar vídeos muito longos, né, ou vídeos muito curtos que não explicam ali o projeto de forma correta, né, para a gente entender o que foi feito. Outro ponto essencial é que o vídeo precisa mostrar a solução, tá? Não basta vocês ficarem falando sobre o projeto. Precisa que a gente consiga visualizar o que foi criado. Então, se o grupo criou material didático, mostrem esse material. Se o grupo criou um sistema, mostrem as telas, né? Então, mostrem o funcionamento do protótipo, né? Então, a solução ela tem que ser o centro do vídeo, né? O vídeo ele é uma forma de socializar o projeto e precisa comunicar o que foi feito de uma maneira acessível e objetiva. Isso é muito importante, tá? Aí aqui nós temos também o uso de recursos. Então, vocês usarem esses recursos vai melhorar a qualidade do vídeo, tá? Os slides são úteis, mas a gente precisa de pouco texto, né? Evitar colocar muitos parágrafos. É importante também que vocês façam um áudio legal, né? Um vídeo com imagem simples, mas com áudio claro costuma funcionar muito mais, tá? Do que um extremamente elaborado de ver. Né? Se possível, coloquem legendas, né? Ou texto de apoio para ajudar na compreensão. Se vocês usarem imagens de pessoas, né, tomem cuidado, façam, né, a entrega e assinatura ali dos termos, ou borrem, né, a pessoa. Prefiram, então, ter material, as imagens do material do que das pessoas, tá? Então, além disso, a gente precisa também entregar o vídeo da maneira correta. Então, o vídeo ele vai ser publicado no YouTube, né? E depois disso o grupo verifica se o link está acessível. Então, vocês podem postar ele ou público ou com aquele link de acesso. Então, vocês mandam o link para a gente, tá? Para que a gente consiga abrir. Tá? O link do vídeo ele vai ser indicado na capa do relatório e postado no AVA, conforme as orientações, tá? Não se esqueçam de ver as orientações. O grupo precisa preencher a ficha técnica do vídeo, né? Com o modelo que existe lá na plataforma, e entregar essa ficha no AVA também. E não se esqueçam de testar o link em vários navegadores, peçam para alguém abrir, para que a gente não tenha ali problemas no momento da avaliação. E agora a gente fala um pouquinho do GitHub também, tá? Então, vocês precisam colocar o link do GitHub, tá? Então, no caso do PI, né, na área de computação, o GitHub ele é a casa do projeto, a casa técnica do projeto.
que é o espaço em que ficam armazenados os códigos-fontes, a documentação e arquivos de execução e o histórico do desenvolvimento. Então, o repositório ele não é um detalhe secundário, né, um lugar para colocar o arquivo no final. Ele demonstra o processo de construção da solução. Então, vocês fazem com que a gente acompanhe a evolução do projeto, tá? A contribuição e a organização técnica. Então, o repositório ele precisa estar organizado, ele não é só uma ferramenta de versionamento, tá? Ele é uma ferramenta colaborativa. Então, vocês precisam colocar o nome do projeto, fazer um arquivo README, que é muito importante, né? Vocês devem explicar o que tem o projeto lá dentro do README, qual o problema, tecnologias, etc. Né? Vocês precisam ter o código-fonte dentro do repositório, os arquivos necessários de execução e documentação mínima. Então, se o projeto ele utiliza um framework web, então é esperado que vocês tenham arquivos que indiquem isso. Por exemplo, em projetos que usam JavaScript, é comum ter um arquivo package.json. Em projetos, né, Python, pode ter um requirements.txt. Se tem um banco de dados, a gente pode colocar indícios de conexão, modelagem, scripts, né, conforme o que vocês utilizaram. E é importante que o repositório não seja uma pasta vazia ou pior, né? Um conjunto de arquivos soltos. Ele precisa permitir que o avaliador compreenda a solução técnica de vocês. E dentro ali do GitHub, o README tem uma atenção especial, né? Ele é a porta de entrada ali do repositório. Então, quando o avaliador abre o GitHub, o README é normalmente o primeiro arquivo que a gente visualiza. Então, tem que ter ali de forma objetiva a explicação do projeto. Então, a gente recomenda que o grupo inclua o título, o problema, a solução, né, a explicação das principais funcionalidades, e é útil indicar também os integrantes do grupo ali. E, se for pertinente, coloquem até mesmo o vídeo da apresentação. Porque um README vazio, genérico, mal escrito, passa a impressão de que o projeto não foi documentado de forma clara, de forma adequada. E aqui, então, a gente chega em uma outra parte importante, que são os commits. Então, o commit ele é um registro de alteração do projeto. Então, sempre que o integrante conclui uma funcionalidade, corrige um erro, ajusta a documentação, né, ele registra essa mudança por meio de um commit, tá? Então, o grupo precisa entender como o GitHub funciona, como o Git funciona. Então, vocês precisam evitar deixar o GitHub para o final. Eu entendo que alguns vão deixar, mas o ideal é que o repositório mostre essa construção progressiva. Porque apesar, né, de ser difícil, a gente precisa entender como que vocês trabalharam ali nesse repositório, nesse trabalho. Outra parte importante, então, é aqui que além dos commits, né, o GitHub ele vai ajudar a gente a acompanhar outras formas de colaboração. Então, as branches são ramificações dos projetos, né? Então, o integrante pode trabalhar uma funcionalidade sem interferir na versão principal. O grupo pode usar pull requests, né, que são pedidos de revisão e integração da contribuição no projeto principal. E mesmo que nem todos do grupo usem um fluxo, né, de forma avançada, é importante compreender essa lógica do GitHub. Ele não é só um guarda-roupa do produto final, né? Ele mostra o processo de colaboração. Então, uma parte importante é que na avaliação colaborativa, isso pode ajudar vocês a observarem, né, se os integrantes participaram ali da elaboração, se entregaram as atividades no prazo combinado, né, e etc. É muito importante vocês terem esses cuidados aí durante o trabalho. Né? E o que evitar, então, né? Quais problemas aí a gente pode ter e alguns cuidados. O primeiro problema, então, é o repositório vazio, né? Ou quase vazio. Então, às vezes o grupo cria pastas e arquivos, mas não tem um conteúdo de verdade ali dentro. Então, evitem. Outro problema é entregar apenas telas desenhadas, né? Por exemplo, um HTML, um CSS estático.
né, quando o projeto exige uma solução, né, com o uso do framework web. Então, nesse caso, o avaliador pode entender que, né, o grupo usou um mockup, não uma aplicação funcional. E é preciso verificar se o README está certo. Então, se os arquivos estão organizados, se existe uma dependência ali do banco de dados, por exemplo, né? E, por fim, verifiquem o acesso. Então, se o repositório estiver privado e o orientador, né, ou avaliador for observar isso, né, se ele tiver ali com o link privado, a gente não vai conseguir entender, a gente não vai conseguir avaliar o trabalho de vocês, tá? E agora a gente fala de uma outra entrega que é a avaliação colaborativa. Então, essa avaliação não é uma conversa informal sem consequências entre o grupo. Ela é uma oportunidade de refletir sobre o processo de trabalho. Então, algumas perguntas vão ajudar vocês nessa discussão. Então, como foi o processo de elaboração do PI no semestre? Né? Quais metas foram cumpridas, como foi o cuidado com a relação de vocês, o que pode ser melhorado, quais acordos o grupo pode estabelecer ali nos próximos trabalhos, porque o PI não se desenvolve somente competências técnicas e acadêmicas, né? Ele também é feito para desenvolver comunicação, flexibilidade, negociação, responsabilidade e respeito entre as pessoas, né? Que essas competências são importantes na vida profissional, porque o trabalho dificilmente, principalmente na nossa área, vai acontecer de maneira isolada. Então, a organização do grupo precisa ser objetiva, né? Então, como nós vimos, né, lá no plano de ação, a gente precisa entender, tá? Dividir tarefa não é fragmentar responsabilidade, tá? Todo mundo precisa ser responsável pela entrega final. Mas antes da postagem, né, leiam o relatório, assistam o vídeo, vejam se o GitHub está organizado, porque essa entrega ela representa o grupo inteiro e não uma pessoa só, tá? Outra parte importante é vocês conseguirem consultar as rúbricas de avaliação, tá? Então, essas rúbricas vão mostrar os critérios que vão ser utilizados para avaliar o trabalho de vocês e elas não devem ser vistas como um erro né, depois da correção. Vocês podem ver isso antes da entrega. Essas rúbricas elas estão disponíveis nos documentos do PI, né? Então vocês podem usar elas, né, lá como um checklist, né? Então vocês vão verificar se o relatório tem os itens esperados, conferir se o vídeo mostra a solução, observar se o GitHub está organizado. Então, é importante que vocês confiram todos os modelos e estejam atentos aos prazos, tá? Porque o orientador, ele está aqui para ajudar, ele orienta vocês, mas o trabalho e todo esse cuidado com o cronograma, com entrega, né, com observar o que precisa ser entregue ou não, é feito pelo grupo, pelo estudante. Então, a entrega ela precisa ser feita com base nos critérios formais, tá? E isso reduz o risco de perder pontos, né? Que poderiam ter sido corrigidos antes dessa entrega. Então, erros comuns, né? Entregar o relatório sem o link do vídeo e sem o link do GitHub, tá? Ou postar o link, os dois links privados ou restritos, né? Deixem abertos. Pode acontecer do grupo esquecer a ficha, enviar relatório fora do modelo, então revisem. No vídeo, é muito recorrente que vocês falem sobre o processo e mostrem pouco a solução. Lembrem-se, a solução precisa ser a estrela. Outro problema é a falta de coerência entre problemas e resultados, né? O grupo apresenta um problema no início, mas o resultado não mostra como a solução enfrentou esse problema. E por fim, não entreguem de última hora, tá? Problemas técnicos acontecem, o AVA pode sair do ar, internet pode ser estável, pode ter erro em subir o vídeo, erro em deixar a pasta do GitHub aberto, tá? Então, antecipem as postagens o máximo possível. Então, esse aqui é um checklist
prático para o relatório final, tá? Então, confiram se o título está adequado, se o resumo tem até 250 palavras, verifiquem se a introdução está clara, se o problema e o objetivo estão alinhados, se a metodologia está bem descrita, fundamentação teórica com citações corretas, solução apresentada, resultados analisados, considerações finais bem feitas, referência completa, link do vídeo, link do GitHub e um PDF bem feito. Agora o checklist do vídeo, então, antes de postar, confere se tem a identificação do grupo, o título do projeto, o problema apresentado, a relevância para a comunidade, se é uma solução visível, então mostrem essa solução, a solução é a estrela de vocês. Funcionamento demonstrado, implementação relatada, né? Resultado apresentado, tempo entre 5 e 10 minutos, áudio compreensível, link testado e ficha técnica preenchida. E o checklist do GitHub, então, verifiquem, o repositório foi criado, o link está acessível, o orientador e avaliador têm acesso, o README está completo, existe um código real no projeto, temos commits, os arquivos estão organizados, né? Há instruções para executar da maneira correta, o framework está identificável, há persistência no banco de dados, o link foi informado no local solicitado. Tudo isso vocês precisam revisar. Então, não entreguem sem revisar, certo? Façam uma última leitura com um olhar de avaliador. Vocês têm as rúbricas, então olhem, né? Imaginem que alguém que não acompanhou o grupo ao longo do semestre. Então, vejam, entendam, essa pessoa conseguiria entender o projeto lendo o relatório, assistindo o vídeo? O problema está claro, a solução responde esse problema, a metodologia explica, os resultados estão apresentando evidências, o vídeo mostra a solução. Essa leitura final é importante porque, às vezes, o grupo entende o projeto muito bem, mas esquece de explicar pontos fundamentais para quem está lendo de fora, para quem está vendo da primeira vez. Então, relatório, GitHub, vídeo precisam ser autossuficientes, devem comunicar o projeto com clareza. Então, novamente, orientação é necessária, é obrigatória. Falem com a gente, falem com o orientador. Falem, participem de live, de fórum, de chat, pergunte quando tiver dúvida. Nós estamos aqui para atender vocês, tá? Então, agora, para a gente encerrar, né, essa é a última quinzena, é o momento de valorizar o percurso, né, que vocês construíram aqui no longo do semestre. O PI envolveu escuta, colaboração, análise, definição de problema, construção de solução, implementação e muita reflexão, tá? Esse percurso precisa agora aparecer, brilhar, né, em forma clara ali no relatório final, no GitHub e no vídeo e também na avaliação colaborativa. Então, organizem grupo, revisem, consultem as rúbricas, testem os links e não deixem nada para a última hora, tá? Para a entrega final, vocês precisam garantir que os 3 produtos estejam coerentes. Então, relatório, vídeo, repositório precisam estar coerentes, precisam estar conversando. Então, o relatório ele explica academicamente o recurso do projeto, o vídeo socializa a solução de forma visual e o GitHub registra essa construção técnica, o código, a documentação e a colaboração entre vocês. Então, esses 3 elementos vão contar a mesma história, né? Qual problema vocês enfrentaram, qual solução vocês construíram, como vocês desenvolveram e implementaram isso, tá? Então, agora é a hora de vocês fazerem o trabalho de vocês brilhar. Então, agradeço muito a atenção de vocês, né, até aqui. Fico à disposição, né, e muito obrigada pela atenção de vocês. E vamos terminar, então, esse semestre da melhor forma possível.